Esqueça de gravar e já viu, né? Bom, gente, boa noite. Nós vamos trabalhar, então, com Excel aplicado às finanças pessoais. Antes, oi, Adair, tudo bem? Eu tô aqui falando oi para um monte de gente, tá? Então, se eu não lembrar de todos, me desculpe, tá? Alessandra, Bianca, Bruna, Bruno, Camilas, Caroline, Felipe, Fernando, Francisco, Gabriel, Jonathan, Jordane, Letícia. Alguns eu já conheço, Marcela, Miguel, Mirelle, outros não. Sejam todos muito bem-vindos a esse mini curso. Espero que vocês possam aproveitar e usar essa ferramenta no seu dia a dia, tá? Antes de nós entrarmos na ferramenta em si, vamos discutir um pouquinho do que foi falado ontem e tentar avançar um pouco mais, tá? E aí vocês podem fazer aqui pergunta no chat, que o chat está aberto. Para mim, eu consigo visualizar. Bom, planejamento financeiro com Excel. O Excel ele é uma ferramenta extremamente útil que pode ser utilizada tanto no ambiente doméstico quanto no ambiente empresarial. Ela é frequentemente utilizada no ambiente empresarial, principalmente quando a gente lida com as finanças empresariais. Então, você pode ter um fluxo de caixa descrito pelo Excel, com entradas e saídas diárias dentro do ambiente empresarial, onde o setor financeiro, por exemplo, contabiliza os pagamentos, faz ali as projeções futuras, né, por classe, por setores, dependendo da necessidade da empresa. Normalmente, esses fluxos são diários, porque o ambiente empresarial é um ambiente muito mais dinâmico do que o dia a dia nosso. Então, para o ambiente empresarial, normalmente é feito essa contabilização diária de entradas e saídas. Para nós, por que nós temos que utilizar o Excel? Não, nós não temos que utilizar o Excel. O Excel é uma das ferramentas. Você pode utilizar qualquer uma, pode usar um aplicativo. Hoje tem os mais diversos aplicativos que você pode baixar no seu celular e utilizar. Qual é o melhor? O melhor é aquele que você sabe utilizar, tá? Não importa se é o Excel ou se é um aplicativo. Eu, particularmente, gosto do Excel por quê? Porque eu customizo ele da maneira que mais me atende, da maneira que melhor me atende. Essa planilha que eu disponibilizei para vocês, que a Bianca acabou de compartilhar aqui, é uma planilha que eu utilizo ela desde 2009. Obviamente que de 2009 para cá ela sofreu uma série de mudanças, inseri alguns gráficos bonitinhos, coloridos, mas a primeira planilha que eu comecei a trabalhar era bem mais simples do que essa, e essa é o formato que atualmente atende às necessidades aqui da minha casa. Óbvio que eu fiz alguns ajustes para poder tentar englobar o universo de vocês, tá? Planejamento financeiro. Ontem na palestra, muito foi falado assim, as pessoas tendem a dar desculpas para não iniciar o processo de educação financeira. É comum a gente ouvir as pessoas falar o seguinte, ó, planejamento financeiro é para rico. Ah, eu não tenho renda. Ah, não tenho tempo. Nossa, eu estou muito cansada. Nossa, eu tenho que trabalhar, estudar, não tenho tempo para nada. Não quero saber de investimento, porque investimento é risco, eu vou colocar meu dinheiro, não entendo nada, eu vou perder tudo. E eu tenho uma vida muito simples, tenho que ajudar em casa e por aí vai. Nós temos que entender que o planejamento financeiro ele é para todos. Óbvio que, a depender da renda da pessoa, cada nível de renda vai ter as suas características muito específicas, tá? E aí, a última frase que eu deixo aqui para vocês, que eu acho que é a melhor, sensacional, que eu falo que é a síndrome de Gabriela. Vocês já ouviram falar da síndrome de Gabriela? Não? Coloca aqui no chat para mim se alguém já viu ou conhece. Eu já comentei em alguma aula para quem foi no aluno da síndrome de Gabriela. Sim? Não? Não, mas como não? Não. Não, professora, eu nunca ouvi, não. A síndrome de Gabriela é essa daqui, ó. Em casa nunca fizeram planejamento financeiro, estou todos bem. Eu sempre fui assim, eu nasci assim, Gabriela. Já ouviram essa música? A música vocês já devem ter ouvido, né? Gabriela, eu nasci assim, eu fui sempre assim. Então, eu falo que é o síndrome de Gabriela, porque no refrão da música ele fala, olha, sempre foi assim, eu sempre fiz assim. Então é no sentido de que, olha, a gente sempre fez assim, sempre deu certo. Mas não é assim.
Não é porque, às vezes, a pessoa tem uma visão de que sempre agiu de tal forma, e por ela agir daquela forma, que especificamente ela tem essa aparência que tudo está bem, mas a grande maioria das pessoas não tem nem noção de quanto entra, quanto sai, aonde que gasta, o que não gasta. O planejamento financeiro, ele é dinâmico. Então, vocês vão ver na planilha Excel que ele está mensal, tá? Então, tem lá mês de janeiro, fevereiro, março. Por quê? Planejamento financeiro não é algo que você faz uma vez e nunca mais faz. O planejamento financeiro, ele precisa ser revisado, ele precisa ser melhorado. Você precisa conhecer as suas entradas, as suas saídas. Você tem que olhar e falar, nossa, gastei tudo isso, ou não gastei nada disso. Então, o planejamento financeiro é dinâmica. E a educação financeira, como na palestra de ontem, foi muito bem comentada, ela tem que se iniciar, pode iniciar em qualquer fase da vida, tá? Quanto antes, melhor. Então, a educação financeira, ela pode ser ensinada na pré-escola, obviamente que vai se utilizar um método pedagógico para crianças, no ensino médio, principalmente quando você tem ali a alocação do jovem no primeiro emprego, e uma educação financeira para idades mais avançadas, quando a pessoa, por exemplo, ela nunca teve, ela começa a ter, está preocupada com a aposentadoria, para autônomos, tem muita gente que é autônomo, né? Então, você tem pessoas autônomas e precisam de ter esse planejamento. Assalariado, às vezes, fala, olha, eu recebo meu salário todo mês, será que eu tenho que ter? Sim, tem que ter. Então, para cada estilo de funcionário, para cada tipo de emprego, para cada fase da vida, existe uma lógica para esse planejamento financeiro, tá? Ele é importante não só para o futuro profissional, mas para o sucesso material, conquistas de bens, realizações pessoais. Por exemplo, você tem um sonho. Eu quero viajar, fazer um intercâmbio daqui a 3 anos. Quanto de dinheiro você vai precisar? Você vai deixar daqui a 3 anos, na hora que chegar lá, você vai ver que você não tem dinheiro, aí você vai fazer um empréstimo, fazer um intercâmbio? Não dá, né? Natália, você levantou a mão, quer comentar alguma coisa, querida? Natália? Acho que não. Então, o planejamento financeiro, o primeiro ponto que eu passo qual é o seu sonho? O que você quer ser quando crescer? Já ouviram esse discurso, né, esse ditado? O que você quer ser quando crescer? Qual é o seu sonho? O seu sonho daqui semana que vem? O seu sonho daqui a um mês? O seu sonho daqui a um ano? O que você deseja? Né? Pode ser, Mirelle. O que você deseja na sua vida? O que você vislumbra? Nós temos que ter metas. Se você tem uma meta muito grande, você precisa ter metas menores. Então, não importa se você vai controlar suas receitas e despesas em uma planilha eletrônica, que é o que nós vamos fazer, em um caderno ou usando um software sofisticado. Não importa qual é a forma de você controlar essas entradas e essas saídas. O importante é você anotar tudo, sem exceções. Sem exceções. Isso é o mais difícil, porque no planejamento financeiro, o que eu normalmente vejo? Eu comecei, vocês estão aqui, nós estamos em 43 nessa sala, lindo, sensacional. E aí, o que eu vejo? Começa essa semana. Nossa, semana eu fiz o curso, então agora eu aprendi a usar a planilha, vou anotar tudo. Aí passa um dia inteiro anotando todas as informações. Na semana seguinte, eu vou anotar só aquilo que eu lembrei, eu vou anotar só aquilo que eu tenho. Aí você anota, mas você já não anota tudo. Depois de um mês, você já nem lembra mais que tem a planilha. Então, a planilha, o caderno ou o sistema, ele é uma forma de você se educar em termos de organização. Então, a educação financeira, ela envolve uma série de aspectos de habilidades que nós, enquanto pessoas, precisamos ter. Organização pessoal, planejamento, para você poder, de fato, seguir essa sua meta. Existe diversos... Oi, Rafael, boa noite. Existe diversos livros e reportagens que mostram cases de sucesso, né? Empresários de sucesso. O Warren Buffett, a Billy Diniz, entre outros, né?
O que eles têm em comum? Organização e planejamento. Então, se você pode ter o melhor curso de economia do mundo, você pode ter ali a melhor formação acadêmica do mundo, curso de línguas e por aí vai. Se você não for organizado e não tiver planejamento, a probabilidade de você não atingir o sucesso que você mesmo almeja aumenta. Então, a organização e o planejamento são essenciais para que você possa, de fato, atingir. Então, anota tudo. E o controle orçamentário familiar, que essa planilha também pode ser utilizada para esse ambiente familiar, ele vai depender do recebimento da família. Qual é a diferença de quando você faz um orçamento para você e quando você faz um orçamento para a família? Quando você faz um orçamento para você, a responsabilidade de organizar e planejar é sua. Quando você faz o orçamento para a família, todos os membros da família têm que ter a consciência desse planejamento. Tem que ter acesso a todos os dados que vão entrar nessa planilha. Então, tem que ter a renda de todo mundo. É bom, importante alguém ficar responsável pelo pagamento, não atrasar contas. Atrasar contas, vocês vão ver que tem um campo juros. Quando vocês observarem qual é o impacto daqueles juros na sua conta, no seu orçamento, você provavelmente vai verificar que, olha, eu não posso pagar uma conta atrasada, tá? Então, aqui eu coloquei 2 exemplos. Famílias que recebem salário mensalmente, o orçamento é mensal. Famílias que recebem salário quinzenalmente, o orçamento é quinzenal. Então, essa planilha que eu passei para vocês é uma planilha de orçamento mensal. Se a sua situação é uma situação quinzenal, então você vai alterar essa planilha para esse orçamento quinzenal, tá? Então, é isso que vocês vão ter que ajustar à realidade de vocês. Objetivo. Seu objetivo tem que estar claro, né? Ele tem que ser um objetivo que te desafie enquanto pessoa, que te faça crescer enquanto pessoa. Mas tem que ser um objetivo possível de ser atingido. Você não pode colocar um objetivo, eu vou economizar 100 mil reais no ano, sendo que você ganha 20 mil. Não tem como. Então, tem que ser um objetivo que é possível de ser atingido, tá? O que é possível de ser atingido? Depende muito dos hábitos de renda e consumo de cada um, tá? Então, a gente vai fazer algumas discussõezinhas para vocês pensarem no seu próprio hábito de consumo. Porque a mudança do hábito de consumo depende individualmente. Então, não tem como, não há uma regra exata, mas há algumas dicas que podem ajudar. Quanto mais distante for o seu objetivo, mais importante vai ser estabelecer metas diárias. Por exemplo, metas menores. Você, daqui 5 anos, quer fazer um intercâmbio, quer estudar inglês na Inglaterra. Se você fosse hoje estudar inglês na Inglaterra, para ficar 6 meses, você gastaria 30 mil reais da data de hoje. Considerando a inflação projetada futura, para quem já teve aula comigo, pode ter como base aí o relatório Focus. Então, pensar aí no futuro, projetar uma inflação para o futuro em relação a esses 30 mil reais. Daqui 3 anos, ao invés de eu gastar 30, eu vou gastar 36. Então, eu preciso economizar de modo a, daqui 3 anos, ter pelo menos 36 mil reais para tentar fazer esse intercâmbio na Irlanda para ficar 6 meses. Prioridades, família, organização, colaboração e comprometimento com os demais membros, tá? São os itens. E aqui, vamos para um passo a passo antes da gente começar a mexer com a planilha, propriamente dita. Passe um período inicial anotando todas as despesas. Seja rígido. Anote gorjeta, esmola, estacionamento, tudo. Professora, mas eu dei 50 centavos ali de esmola ali. Anota. Passa pelo menos um mês inteiro. Se você conseguir fazer esse 1, 2, 3 meses,
você vai conseguir fazer isso o resto da sua vida. Como eu falei, a minha primeira planilha foi em 2009, nós estamos em 2021. Há quantos anos eu já não tenho planilha? Eu tenho dados mensais anotados desde 2009. Então, se hoje eu precisar buscar qual que era a minha renda lá atrás, eu consigo buscar. Eu consigo saber quanto que eu evoluí em termos de renda, quanto que eu evoluí em termos de patrimônio. Então, os primeiros meses é complicado, é chatinho. Por isso a dica, anota tudo. Tudo, tudo, tudo. Anota num papel, a hora que você chegar em casa. Precisa ser todos os dias? Não, não precisa ser todos os dias, tá? Você pode fazer isso uma vez por semana, mas anota, deixa, sabe aqueles cupomzinho? Você vai, pega, quando falar assim, quer o cupom fiscal? Quero. Pega o cupom, coloca na carteira, chega no final de semana, você faz essa anotação. Então, aqui em Rondonópolis, para quem é aqui de Rondonópolis, está aqui em Rondonópolis, é comum um lojista falar, você quer sua nota fiscal? Você quer seu cupom fiscal? Sim, é um direito seu, não tem nem que perguntar. Mas já que perguntam, você fala, sim, eu quero o meu cupom, sim, eu quero a minha nota. Pega isso, a hora que você chegar na sua casa ou no final de semana, você senta no computador e você anota com calma, com paciência, vendo exatamente, prestando atenção onde que você gastou aquele dinheiro. Ah, professora, mas eu passei no mercado, comprei um bombom. Não tem problema, você comprou um bombom, pede a nota do bombom. Ah, professora, mas foi R$ 1, ai que vergonha. Não, vergonha é você não saber onde que está indo o seu dinheiro. Isso é vergonha. Então, é a primeira dica. Todas as despesas devem ser consideradas, tá? Quinzenalmente, mensal, anualmente. Para quem tem renda variável, não tem um salário fixo, né? Trabalha principalmente com vendas ou é autônomo, esse controle ele é mais importante, porque você tem que ter um planejamento muito ajustado, porque olha, nós estamos na pandemia, no início da pandemia que fechou muita coisa, olha só quantos estabelecimentos fecharam, quantas pessoas tiveram que se reinventar. Normalmente é sim na crise que a gente se reinventa, mas você se reinventar tendo ali uma reservinha de emergência é melhor do que você ver a sua família sofrendo ou você ficar sofrendo por conta disso. A economia, de um modo geral, ela é imprevisível. A gente não sabe o dia do amanhã se realmente vai ser melhor ou não. E aquela falar, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, não conta aqui no nosso planejamento, tá? E para quem tem renda variável também, né, os gráficos ajudam na visualização. Você vai ver que eu tenho 3 gráficos, basicamente, na planilha que eu enviei para vocês. Então, essas são as dicas, tá? Em relação a essas dicas, tudo certo? Tem alguma dúvida? Tudo certo, professor. Tudo certo. Oi, Felipe, tudo bem? Tudo bem, professor. Yeah. Que bom. Certo, ok. Isso aí, entrei agora. Quem entrou agora está sendo gravada, tá? Bianca, posta aqui, por gentileza, novamente o link aqui no chat. Né? Larissa! Tudo bem, minha querida? Oi, professora, tudo? Saudade, né? Larissa é nossa egressa, Larissa foi minha orientada, defendeu uma monografia ótima, excelente, então já fala aí para os demais que estão nessa fase, aí também se dedicar, né, Larissa? Opa, com certeza, a dica é não desistir. Isso aí. Ó, a Bianca compartilhou aqui, então para quem ainda não pegou, tá? O Kaique, meu querido, também tá aqui, beleza. Gente, compartilhei com vocês essa planilha, tá? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho nela para que vocês possam conhecer. Assim, como eu disse, né? Existem várias planilhas, várias formas de se preencher. Essa aqui é uma planilha que eu criei já há alguns anos, fiz algumas mudanças, e vocês podem fazer outras mudanças nela, e a gente vai vou tentar mostrar o que pode ainda ser feito e como que ela funciona, tá? Vocês reparem que nessa planilha tem mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Tá até maio. Depois vem um gráfico G e D, que é um gráfico de receitas e despesas. E depois nós temos uma outra que é um gráfico de metas. Eles são preenchidos automaticamente conforme esses dois aqui, essas duas planilhas finais, são preenchidas automaticamente
conforme você adiciona nos campos das planilhas anteriormente. Bom, nós estamos aqui em maio, o ano vai até dezembro. Então, nesse mais, que está aqui embaixo, você pode clicar e ele vai adicionar uma nova planilha escrita planilha 1, tá? O que você vai fazer? Você vai renomear essa planilha. Então, você vai clicar aqui embaixo, com o botão direito do mouse, e vai em renomear. E aí, você vai colocar maio, junho. Para você saber que você vai criar a planilha de junho, tá? Você vai aqui em maio, seleciona toda essa planilha. Selecionou toda ela, copia e vem aqui em junho, e aí você cola ela em junho. E aí você vai criando os outros meses. Então, depois que você criar os 12 meses, aqui é a planilha 2021. Quando você for para 2022, já vai ter todos os meses criados. Você não precisará criar mês a mês. Por que eu não criei? Para que vocês, de fato, possam treinar. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro vai ficar de responsabilidade de vocês aqui do curso criarem essas planilhas adicionais aí, tá? Aqui em junho, depois de em junho, nessa planilha, tem aqui o gráfico G&D, que é o gráfico de gastos e despesas e gráficos de metas. Antes de nós olharmos esses dois gráficos, vamos ver a planilha como um todo, como que ela está separada, tá? Como que ela foi organizada, e aí eu vou fazer algumas mudanças nos valores que vocês podem ir me sugerindo aqui no chat, tá? Para a gente ver como que se comporta essa planilha, tá bom? Aqui em cima, eu coloquei o orçamento ano de 2021, receitas. Receitas pode ser N coisas, tá? Eu coloquei aqui algumas. Vocês estão conseguindo visualizar bem a planilha? Precisa que eu amplie mais? Tá dando pra ver, professora. Tá. Então tá. Olha só, aqui nas receitas eu coloquei salário, tá? Em salário eu coloquei R$1.000. Coloquei vale-refeição, R$300. Eu coloquei aqui um campo bonificação. Não preenchi nada. Pode ser que você ganhe um bônus esse mês, um valor a mais ali por fora, que acontece bastante, né? E outras rendas. Pode ser que você tenha outras rendas. O que é essas outras rendas? Aí vai uma dica. Estou endividado. Não tenho renda. Estou pagando dívida a rolé. Uma das formas é busque coisas para vender. Tá? Vendas online têm aumentado bastante, tá? Faça aí venda com seus colegas, crie uma forma adicional de obter renda. Então, digitação de trabalho, digitação de currículo, venda de, às vezes, de sapato, de roupa. Veja na sua casa algum item que você não utiliza e que possa servir para uma outra pessoa, mas que tenha um valor agregado que você realmente possa utilizar como venda, tá? E tenta ganhar. Tem habilidades manuais com algum artesanato, faça. Tem que pensar, você está endividado? Primeiro você tem que pensar como que você vai negociar essa dívida. Se é dívida do cartão de crédito, existe a possibilidade, talvez, dependendo da sua conta, de você fazer um empréstimo bancário, com o empréstimo bancário você pagar a dívida do cartão de crédito. Por quê? Porque a taxa de juros do cartão de crédito é mais elevada do que a taxa de juros que você vai pagar no sistema bancário, tá? Mas precisa fazer esse comparativo para verificar se compensa ou não, tá? Normalmente compensa, então pode ser uma troca interessante. Fez essa renegociação, negociou com o banco, pagou o cartão de crédito, corta o seu cartão de crédito, para você não correr o risco de fazer uma nova dívida no cartão e estar devendo para o banco também. Aí você fica com duas dívidas ao invés de uma, né? Então, é uma das formas. E aí, a outra forma, associada a essa, é você buscar uma nova fonte de renda, tá? Faz serviço para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia, para o cachorro, enfim.
arrume, pensa, bota a cabeça para pensar, para ver uma nova forma de você ter renda, para você quitar ali essa dívida que você tem inicialmente e você poder girar ali e normalizar suas contas. Então, eu deixei aqui outras rendas, porque é uma renda esporádica. Então, eu estou com uma renda total de R$ 1.800 por mês. Tá bom? Tá ruim? Tá bom essa renda? Vocês querem que aumente, diminua? Professora, bom tá, mas estamos aí, né? Vamos trabalhar com ela. Bom. Boa renda seria uns 5 mil, assim, então. Olha o salário do Alisson, 5.500. Meu sonho, olha quem dera. A Larissa do Andambé falando. Pode aumentar um pouco, professora, não é só isso, não. Não, mas ó, então vamos fazer o seguinte, como a gente está em janeiro, vamos pensar que aqui em janeiro vocês começaram a trabalhar, tá? E estão começando com uma renda de 1.800, tá muito bom, tá? Antigamente as rendas eram bem mais baixas. E aí os outros meses a gente aumenta, a gente vai pegar a renda do Alisson, a renda aí da Larissa, e vão aumentar essas rendas aí nos próximos meses. Então, essa primeira parte, eu tenho aqui as receitas, tá? Gente, aqui vocês podem mudar tudo, vocês podem colocar uma corzinha, enfim, né? O que de fato agradar mais vocês. Eu gosto de muitas cores, porque isso anima mais você visualizar, fica melhor para visualizar, tá? E depois vem a parte de despesas. A parte de despesas começa aqui embaixo, ela tá toda detalhada, tá? E aqui nesse quadrado eu tenho um resumo dessas despesas. Nesse quadrado aqui, eu separei, despesas diversas, despesas com educação, com transporte, moradia, lazer, saúde, financeiras e alimentação. Por quê? Porque esse gráfico lindo que está aqui, ele vem dessa planilha aqui, ó, tá? Então, desse quadradinho, gera-se esse gráfico lindo. Então, você pode adicionar mais alguma informação aqui e pedir para gerar novamente, ó. Se eu clicar aqui no meu gráfico e eu pedir selecionar dados, ó, ele vai me trazer exatamente aqui em cima. Tá vendo? Então, você pode, se a sua necessidade permitir que você crie mais um campo, eu acredito que aqui tem vários, mas vai que você tem lá despesa com pesca. Você é um grande pescador e aí você precisa de um campo específico para os equipamentos de pesca. Então, você vai poder adicionar aqui despesas com pesca. Você vai aqui embaixo também adicionar, né, um outro quadrado aqui com as despesas com pesca. E o seu gráfico, você remodela ele para incorporar sua despesa com pesca, tá? Como que eu sei? Você vai clicar com o botão direito em cima do gráfico e vai aqui a parte selecionar dados. E aí você vai saber da onde eu estou selecionando os dados, né? Qual é o campo, qual é as células dentro da minha planilha que esse gráfico lindo foi feito, tá? Aqui em cima, eu também tenho outros 3 campos. Total de receitas, que é um compilado dessa planilha. Então, aqui, quando você clicar, ele vai aparecer, ó, igual a B9. B9 é essa última célula. Essa célula aqui, ela é o somatório de todas essas células, que vão de B4 até B8. Então, se aqui eu colocar renda de vendas de roupas, e eu adicionar aqui mais R$200, ó, ela vai alterar aqui e vai alterar aqui em cima. Estão vendo? Então, se eu quiser adicionar alguma coisa ou retirar, ó, se eu quiser aqui adicionar, em vez de R$1.000, colocar 1.100, ele também vai alterar lá em cima. Então, a planilha ela já está vinculada às células uma na outra. Por isso que é importante vocês olharem ela com calma. Total de receitas, 1.900. De onde veio esses 1.900? Veio dessa somatória. Total de despesas. Isso daqui, ó, se você olhar, ela vai somar várias células aqui em cima,
que são as despesas que fazem parte de cada caixinha. Cada caixinha aqui para baixo representa um grande grupo de despesas do meu orçamento familiar. Eu coloquei aqui o seguinte: despesa com educação. Aqui vocês vão poder alterar e mudar conforme vocês desejem, tá? Ah, importante. Eu coloquei até uma legenda aqui. Eu deixei em vermelho aquilo que eu considero que é despesa fixa, que são despesas que todos os meses você tem que pagar. E deixei em azul as despesas variáveis, que são aquelas despesas que você paga, mas elas mudam o valor ao longo do mês, tá? Então, você tem aqui despesas fixas e despesas variáveis, tá? Para identificar. Aqui no campo educação, eu coloquei graduação paga. Então, digamos aí que alguém da família está fazendo uma graduação e tem que pagar essa graduação, tá? A minha graduação tá barata, tá R$100, ó. Xerox. Agora vocês não estão, né, na UFR, a gente está nessa modalidade online, mas no presencial eu sei que vocês gastam muito com Xerox, né? Material e tudo mais. Então, professor, esse mês eu gastei R$1 com Xerox. Você vai colocar lá R$1. Ó, ele vai para 101. Professor, esse mês eu gastei R$200 com livro. Ó, foi para 301. E o gráfico também mudou. Então, sempre que eu altero, ele vai mudar. Um componente que é muito importante é esse componente descrito. Tá fora, né, Bianca? Eu sei, tá bem fora, né? Vamos alterar ela aqui, ó. Colocar 400. Melhorou? Acho que tá mais dentro, né? E eu não vou gastar com... Agora tá um pouquinho mais real. Não vou colocar 200 de livro não, porque senão vai ficar muito... Eu gasto muito aqui para minha renda. Então, ó, graduação 400 e Xerox R$1. Porque eu não tiro Xerox, né? Porque a gente tem que... a natureza agradece. Então, R$1, ó. Olha só aqui embaixo, percentual deu 21%. Então, eu sei que a educação representa, dentro desses valores, 21% da minha renda. Quanto que representa cada parcela dos gastos da sua vida na sua renda? Olha, aqui a educação está representando 21%. Quer um exemplo? Vou colocar aqui para vocês o seguinte, ó. Peguem aí uma calculadora que vocês tenham aí próximo. Todo mundo aqui tem internet, porque vocês estão usando a internet. Vocês sabem, coloca para mim no chat, quem não sabe quanto que paga de internet. Se tiver alguém que não sabe, né? Bruna, você não sabe quanto você paga de internet? Só a Bruna, será? Só a Bruna? Todos os demais sabem, então, quanto que gasta de internet? Nós, Jordânia, sabe até o valor certinho, R$ 99,90. Então, vocês vão fazer o seguinte, para quem está... Ó, é isso aí, ó. 250 mega ainda. Para quem está trabalhando, vai fazer o seguinte, vamos pensar que você trabalha 5 dias por semana. Então, vou colocar aqui no chat, ó. Trabalha 5 dias por semana. E o mês tem 4 semanas. Então, você trabalha 20 dias, tá? Supondo isso, que você trabalhe 20 dias mês. Pega a sua renda e divida pelos 20 dias para você saber quanto você ganha ao dia. Primeira conta. Vamos saber primeiro para os que estão trabalhando. Quanto que você ganha ao dia? Tá? Então, você vai pegar a sua renda, supondo que você trabalhe 5 dias por semana e supondo que o mês tenha 4 semanas, tá? Então, é uma média. 20 dias de trabalho, quanto que você ganha por dia? Agora, você vai pegar vai pensar, deixa eu pegar aqui para vocês. Aí você vai pegar o seguinte, o valor da sua internet
e vai dividir esse valor da sua internet pelo seu salário diário. Então, você vai pegar o valor da internet e vai dividir pelo salário dia. E aí você vai ter quantos dias você precisa trabalhar para pagar a internet. Quem conseguir fazer essa conta, coloca aí para mim aqui no chat quantos dias precisa trabalhar para pagar a conta da internet. Um dia, Larissa? Larissa tá rica. Eu pago 2 internet aqui em casa. Ui, você tem que trabalhar Larissa, Opa, mas pra tá pagar rica. o meu sonho de vida, fazer igual a Larissa, pagar em Mas dia. aí eu calculei 24 dias, né? Que eu trabalho sábado. E aí, Ambev, né? pois é, mas tá ganhando bem, Larissa. Olha lá, 2 dias, 0,72 dias. Carol também tá ganhando bem. É meu salário que tá baixo mesmo. Letícia tá ganhando bem, Rogério também. Um dia vocês pagam a sua internet. Ótimo. E o mesmo vocês podem fazer para qualquer outra despesa. Então, se você tem despesa com aluguel, é a mesma coisa, tá? Pega o aluguel e divide pelo seu salário dia, para você ver quantos dias. A bolsa do mestrado? Pensa o seguinte, você pode pensar assim, tem alguém aqui que está pagando aluguel, ou que paga um financiamento de uma casa, ou que paga um condomínio, que são valores mais altos, normalmente, do que o valor da internet. Pega esse valor, divide pelo seu salário dia, para você saber quantos dias você precisa trabalhar, para pagar também. Então, essas informações, elas vão ajudando nesse processo de educação financeira, você conhecer quanto tempo você precisa trabalhar para você pagar determinada conta. Isso vale para quando você vai comprar um calçado, quando você vai comprar uma roupa, quando você vai numa festa, quando você vai no cinema. 4,85 o quê, Carol? É o aluguel, Carol? Financiamento? Financiamento de carro, financiamento de moto, do apartamento. Então, todas essas informações são importantes para que você tenha noção. Eu quero comprar um determinado produto, né? Quantos dias eu preciso trabalhar para comprar aquele produto? Então, são informações que vão ajudar vocês a terem uma noção da necessidade dessa renda. Eu quero fazer uma viagem, eu quero gastar 10 mil reais numa viagem aí para alguma praia, né? Fora, gastar com passagem, hotel. Quantos dias eu preciso trabalhar para pagar essa viagem? Então, são informações que vão ajudar vocês a ter essa noção da sua renda, tá? Do seu orçamento. Depois das despesas com educação, eu coloquei despesas com transporte. Aqui tem combustível, tá vendo que ele está em azul, manutenção está em azul, por quê? Apesar de combustível você ter, para quem trabalha usando o carro, vai colocar toda semana, todo mês, não é um valor exato, tá? Principalmente agora com esses reajustes dos preços dos combustíveis. O seguro, normalmente ele é um valor que você paga fixo durante determinado período, mas eu coloquei aqui pedágio, estacionamento, táxi, ônibus, pode ser o Uber também, tá? E aí também vai ter categoria transporte, eu tenho subtotal, vamos dizer que aqui eu vou gastar aqui com ônibus mais 50 reais, porque eu estou gastando pouco. Sempre que você anotar, colocar valores aqui nessas células, o seu gráfico vai mudar, tá? Despesa com moradia. A luz eu deixei em azul porque vai que alguns falam assim, esse mês eu vou tomar um banho de gato, a energia subiu, vai ser um banho de 2 minutos. Energia, o preço da energia caiu, você aumenta ali o tamanho do seu consumo. Um mês mais fresco, você usa menos ventilador, menos ar-condicionado. Um mês mais quente, você usa mais. Mas aí você tem, a prestação da casa própria. Então, Carol, coloca aqui o valor, vou colocar aqui uns 400 reais. Condomínio, quando é apartamento, IPTU, normalmente você pode fazer ele parcelado ou pagando à vista. A decisão de se você vai fazer parcelado ou pagar à vista o IPTU depende da magnitude do desconto e o que você poderia fazer com esse recurso do desconto. Não só pela minha formação ser de economia, mas
por eu ter especialização na parte de controladoria e finanças, todo desconto importa, mesmo que seja um desconto de 50 centavos. Não é ser munheca, não é ser mão fechada, pão duro e todas as demais falácias aí, né, que tem na sociedade. Mas aqui o desconto importa. Por quê? Porque o dinheiro não cai do céu. O dinheiro, ele é fruto do seu esforço produtivo. Então, se ele é fruto do seu esforço produtivo, você tem que valorizar a sua produção, a sua produtividade. Então, todo o desconto importa. Então, comparar. Eu tenho condições de pagar à vista, pague à vista. Não tenho condições, parcela, mas aí quando você conseguir um desconto em alguma coisa, você tenta fazer, né? Energia tá cada dia aí mais cara, luz de velas, isso aí. Telefone fixo e internet. Então, aqui eu coloquei despesas com moradia, tá? São os itens que eu lembrei. Mas vocês podem colocar outros itens, adicionar ou retirar, de acordo com a necessidade. Ah, professor, eu não pago IPTU, né? Então, você tira. Ah, professor, eu também não pago condomínio. Então, você tira essa parte do condomínio. Ela não vai interferir em nada ali na sua planilha, tá? Você pode mudar a nomenclatura, pode adicionar novas informações, não tem problema. E aqui, ó, no subtotal, ele é o quê? Um somatório. Então, igual a soma, estou usando a função soma do Excel e vou pegar da célula B34 até a célula B41, ó. Somei tudo. Ah, e se eu quiser adicionar mais informações, eu posso adicionar uma linha, inserir uma linha aqui, ó, a minha célula continua pegando da B34 até a B42, tá? Então, eu posso adicionar linha, eu posso excluir linhas, não tem problema. Você só vai ter que conferir aqui no subtotal se o somatório, né, dessas células realmente condizem. Na dúvida, faz de novo. Igual a soma, seleciona ali se tem o campo soma, tá? Aqui, ó, ela é o percentual, ele já tá pronto. Se você olhar lá em cima, você vai ver, ó, que eu tô pegando a B42, que é a minha célula de somatória, tô dividindo por E3. Quem que é E3? Olha só, E3 é a minha receita. E aí eu estou multiplicando por 100 para eu saber qual é a parcela que esse subgrupo representa dos meus gastos. Esse subgrupo está representando 23,68%. Aqui, despesa com lazer. Sim, lazer. Vocês têm que ter lazer, todo mundo tem que ter lazer. Então, ó, eu coloquei aqui o streaming, Spotify, que mais que tem? Netflix, Netfit, Spotify e demais redes de streamings, que é bem comum hoje, né? Disney, por aí vai. Coloca o valor. Cinema, teatro, show, também valor. Futebol para os meninos, não esqueci, tá? Aqui em Rondonópolis tem bastante campo para jogar vôlei. Então, eu não sei se paga alguma coisa. Poderiam colocar aqui para mim no chat, né? Se a utilização desses campos de vôlei para alguma coisa ou não. Não? Pode usar, só vai lá e usa? Não tem que agendar alguma coisa? Professora, depende. Tem alguns lugares que são aquelas arenas onde a iluminação são melhores e tal, mas você tem que pagar aluguel, tipo, aluga por hora, né? Mas de praça mesmo é aberto, o público pode ir lá, o horário que tiver vago disponível, então entrar com a galera também. E esse aluguel é caro? Professor, eu lembro que era 70, 80 reais, se eu não me engano, a hora. A hora? Então, já é um valor considerável, porque se você for jogar uma hora todo final de semana, tá certo que esses 70, 80 divide entre as pessoas, né? É isso. Mas aí vai dar ali uns 10 reais. Eu tô falando que vocês têm que anotar até os 50 centavos né? Então, você vai anotar isso aí também. Você pode colocar aqui, tá? Se não é o futebol, se é o de areia, né? Faz os planos. Aí o plano, que daí você paga mensal, né, Letícia? Esse plano aí aqui já ficaria vermelhinho. Aí você pode ir lá e mudar a cor, né? Colocar aqui vermelhinho a sua cor do futebol, se for por planos. Porque daí você já sabe que todos os meses você vai ter que arcar com aquela despesa. Então, isso te ajuda o cérebro a saber quando que é uma despesa mensal e quando que é uma despesa esporádica.
Tá em vermelho, eu tenho que pagar. Você tem que pagar, tá em vermelhinho, todo mês você vai ter que pagar. Festas, né? Então, você foi lá pra baladinha. Não sei o que é uma baladinha, já faz muitos anos. Mas você foi lá pra baladinha, né? Pós-pandemia. E aí você gastou lá, bebeu, consumiu e tudo mais. Mas isso fez parte do seu lazer. Anota, pede cupom fiscal e anota, tá? Que você foi, que você gastou tanto. Você não precisa separar, nesse caso, quanto que você gastou com bebida, quanto você gastou com alimentação, quanto você... Não, você... como faz parte desse pacote de lazer, você pode colocar aqui. Aí uma sugestão, quando a gente está começando, é você criar um campo comentário. Você vai clicar com o botão direito na célula e você vai aqui, ó, inserir comentário. Aí ele vai abrir essa caixinha. Aí digamos que você gastou R$ 80 na baladinha, tá? Aí você pode discriminar. Se você tiver um cupom fiscal, você pode colocar, né? R$ 10 entrada, mais 20 de consumo de bebidas, e pode discriminar o que você quiser, para você ter uma noção de quando você vai para um evento festivo, o quanto que você gasta com bebida, o quanto que você gasta com alimentação, com transporte. Por que isso é importante? Se você precisar cortar gastos, mas você não precisa cortar tanto, você pode, por exemplo, reduzir o seu consumo de bebida quando você vai para esses eventos festivos. Agora, se você precisa cortar mais gastos, aí você já vai cortar o próprio evento festivo. Mas digamos que essa seja a sua única fonte de lazer. Então, ou você pensa numa outra fonte de lazer, ou você vai ter que cortar as informações aqui. Então, eu digitei nesse campo comentário. Quando eu clico fora, ele some, mas eu posso deixar ele aparente. Eu clico novamente na célula e eu vou aqui, ó, mostrar ou ocultar comentários. Aí o comentário vai ficar aparente e sempre que eu abrir a planilha, eu vou lembrar dele. E esse comentário, ele é uma caixinha, você pode mover ela para onde você quiser, tá? Despesas financeiras. Coloquei a anuidade do cartão de crédito. Sim, nós temos hoje opções de bancos virtuais, as startups, onde você tem aí cartão de crédito sem anuidade, mas sim, nós temos ainda muita gente que usa cartão de crédito com anuidade, tá? Sugestão, se o seu cartão de crédito tem anuidade, tente renegociar essa taxa com o seu gerente do banco. Uma redução dessa anuidade ou a eliminação dela. Caso não seja possível, cogite a hipótese de você substituir por um cartão sem anuidade, mas está aqui. Tarifas bancárias, conta bancária. Tem gente, sim, que ainda tem contas bancárias e paga a taxa de mensalidade. Tente negociar com o seu gerente. Se não for possível diminuir essa taxa, verificar a hipótese se vai valer a pena ou não você mudar de banco. Previdência, aqui é um campo que poderia estar lá no campo de baixo, que é poupança. Mas eu deixei ele aqui porque, pensando no sistema bancário, você pode fazer um combo lá com o seu gerente e já fazer um pacote de previdência privada, tá? Então, você já coloca aqui e deixa isso discriminado. Se você tiver uma previdência privada, vai ser um pagamento mensal, por isso que está em vermelho. Se você for um devedor, você provavelmente vai ter um campo empréstimo / financiamento. Então, empréstimo / financiamentos, tá? E aqui você pode colocar os seus financiamentos. Mega Sena. Quem aqui joga na Mega Sena? Eu deixei o campo Mega Sena aqui para vocês, ó. Mega Sena, juros. Para quem gosta, né? Se esquece. Rubens, eu também de vez em quando, muito de vez em quando. Mas é bom jogar na Mega Sena. Vai que, né? Dá sorte. E aí, juros para quem às vezes se esquece e paga os juros de determinadas contas. É importante discriminar, porque se você pagar conta atrasada corriqueiramente, você está pagando juros corriqueiramente. Juros é a utilização errada. Pagamento de juros é a utilização errada do sistema de financiamento composto, de juros compostos. Você pode utilizar os juros compostos ao seu favor. Então, para os alunos de economia, na disciplina de matemática financeira, vocês aprendem a utilizar juros compostos.
você pode utilizar ele a seu favor quando você faz investimentos, mas ele também pode agir contra você quando você faz empréstimos, financiamentos e paga contas atrasadas. E outros. Despesa com alimentação, coloquei aqui o iFood Delivery também, e outros, tem fruteira, padaria, restaurante, lancheria, mercado. Despesas com saúde, então coloquei salão de beleza, né, cabeleireiro, plano de saúde, dentista, farmácia, plano odontológico, outros, tá? Despesas diversas, presentes, eu comprei um presente para minha mãe, eu comprei um presente para o meu filho, tá aqui, ó. Gastos com vestuário, itens para casa, eu comprei uma panela nova, minha panela custou R$500, coloca ali. Professor, e se eu fizer um parcelamento? Não tem problema. Você comprou a panela, ela custou 500, mas você vai pagar 100 por mês, você vai colocar 100 nesse mês e 100 nos meses seguintes. E aqui embaixo tem essa outra coluninha, que é uma coluna de economia mês. Aqui eu deixei separado poupança e aplicação financeira, tá? Você pode definir uma regra de poupança, existem várias regras, né? 50, 30, 20, 60, 60, 30, 10 e por aí vai. Tem várias regras aí de poupança, tá? O que eu normalmente sugiro? Ó, aqui eu tô colocando 10%, tá? Em média. Começa, para quem nunca poupou, não tenta poupar 30% da sua renda. Porque para quem nunca poupou, isso é muito difícil, tá? Então, cria uma regra de poupança menor. Comece com uma poupança de 5% da sua renda. Segunda dica. Primeiro, quando você receber o seu salário, primeiro você poupa. Primeiro você tira esses 5%. O que sobrou do seu salário é o que você vai utilizar para pagar as contas e para gastar. Professor, eu estou endividada. Primeira coisa, você tem que sair das dívidas. Então, criar uma fonte de renda alternativa e sair das dívidas. Primeira coisa. Saiu das dívidas, começa com uma poupança de 5, 10%. Recebeu o salário, tira essa poupança primeiro. O que sobrou é o que você vai disponibilizar para o restante da sua renda, tá? Todas essas mudanças, ó, que eu fui fazendo, observa o gráfico, ele vai mexendo, ó. Então, o gráfico, ele é uma forma visual de você ver toda a disposição do seu orçamento. Olha aqui, eu tenho alimentação, está representando aqui 34%, moradia 26%, educação 23%, despesas diversas 6%, despesas financeiras 3%, despesa com saúde 2%, despesa com lazer 3%, despesa com transporte 3%. Por que isso é importante? Veio a pandemia, 10% do salário do óleo são R$500, tá bom. Veio a pandemia, tá? E muitas pessoas não sabiam aonde o dinheiro ia, né? É normal na sociedade brasileira, o nível de endividamento é um dos mais altos. O Odair está aí para falar do nível de endividamento da família brasileira. O nível de endividamento é um dos mais altos do Brasil, né? Existe uma razão para isso, a razão, além da situação da pandemia, também existe a questão do não planejamento financeiro. Pergunto aqui para vocês, coloque para mim no chat, ou abra o microfone, fique à vontade. Quem aqui já fez ou faz algum tipo de planejamento financeiro? Mariana? Natália? Ana? Miguel? Oh, então vocês já estão craques. Ó. Tá fazendo há 3 meses? Ó, o Kaique, eu sei que você tá fazendo, hein, Kaique? Começou, tá firme e forte lá. Quase nunca tem sucesso. Bianca? Letícia, tá, mas não anota tudo. A Ana não anota tudo. O Rogério já tá quase 2 anos, ó. Pergunto para a Bianca. A Larissa tá gastando demais. Nem tá fazendo, tá gastando já.
A Bianca, Letícia e outros que não anotam tudo. Qual a dificuldade? Isso aí, Mirelle, tem que anotar tudo, tudo, tudo. Qual a dificuldade de vocês em anotar todas as informações? Professora, eu confesso que nesse departamento aí eu peco bastante. Peca, Thiago. Eu não tenho o hábito de anotar. Eu sei de, tipo assim, os principais eu tenho, mas aquele pequeno gasto eu tô pecando bastante. Esse pequeno gasto, ele pode... Quer ver? Eu vou colocar aqui alguns pequenos gastos, ó. Eu vou pegar aqui, vou mudar até de planilha. Vou pegar a planilha de fevereiro, tá? Que é igual à planilha de janeiro, a mesma lógica. Eu vou aumentar aqui o meu salário para 2.000. Ó, já tô rica. A minha graduação estava muito baixa, vou aumentar aqui na graduação e agora eu vou começar com as pequenezas. É mais caro, né? Começar aqui com as pequenezas, né? Olha só pegando aqui nessa despesa com graduação, a graduação em si é R$400, tá? De pequenezas, R$10 daqui, R$10 dali, 40 daqui, 13 dali, ó, somou R$73. Se eu fizer a conta aqui do lado, ó, 73 dividido por 400 representa 18%, quase 20% em relação ao meu gasto com a graduação. Então, se eu fizer essas pequenezas para todas as demais, todos os demais itens, vocês vão observar que essas pequenezas, elas vão representar na faixa de 15 a 20% do valor da sua maior conta dentro daquele grupo orçamentário. Então, 15, 20% dentro daquele grupo orçamentário é bastante, não é pouco. Então, é muito importante anotar esses pequenos gastos. Não é fácil. Eu não vou mentir para vocês, falar assim, olha, você vai começar a mexer com a planilha é linda. Eu amo de paixão essa planilhinha, obviamente, porque ela já me acompanha há muitos anos, né? Então, gosto muito porque eu consigo perceber aonde o meu gasto está indo. Já aconteceu de meses que essa conta aqui de despesas diversas, esse azul aqui, ele representar 30% do meu gasto no mês. Eu falei assim, nossa, mas o que eu fui ver? Aí é aquele mês que você compra presente para a sogra, para o sogro, para o periquito, para o passarinho, para o irmão, para a cunhada, para o sobrinho. Ai, minha sobrinha tem 3 anos, vou lá, compra aquele presente. A hora que você vê, o seu gasto diverso com presentes e outros itens representou 30% do seu gasto mensal. Ah, significa que eu não possa comprar presentes para as pessoas que eu amo? Não, você pode, você deve. Mas você tem que começar a dosar isso, tá? Principalmente porque você vai ter que, de início, separar essa conta. É conta de economia mês. Quanto que você quer economizar por mês? Depende. Uma outra regra e uma dica que eu dou vamos pensar o seguinte, você quer viajar daqui a 3 anos e você vai gastar R$30 mil. Tá? Vai gastar R$30 mil. Daqui a 3 anos são 36 meses. Tá? Quanto que você tem que economizar por mês para você atingir esse valor? R$833. Você teria que economizar por mês para daqui a 36 meses você tenha R$30 mil. Isso se você só economizar, tá? Pergunto, quem aqui conseguiria economizar? Coloca no chat para mim. Eu muito sofrido, de jeito nenhum. Meu Deus, o que é R$833? Coloca para mim aqui no chat quem conseguiria economizar esse valor. R$833.
Sim, Thiago, aê! Parabéns, Thiago. Parabéns. Ô, Rubienes, eu tô Ah, é ganhando porque- isso. Não, é porque, tipo, sei lá, dá pra poder, por exemplo, eu não me atento muito aos pequenos detalhes, porque quando eu já recebo, eu já tiro o que é para o meu investimento. Isso aqui eu já, digamos que eu já me paguei. Então o restante que fica ali é para eu poder pagar as contas básicas, um cartão de crédito, uma parcela do carro, alguma coisa, o restante é gasto supérfluo, entendeu? Então, Olha, nessa conta de investimento, eu poderia criar uma conta de para isso, entendeu? Para viagem, por exemplo. exatamente. Aqui, ó, eu coloquei aplicações financeiras e aqui eu coloquei poupança. Dentro desses 833, que o Thiago aqui é sucesso, né? Ô, Elcio, eu poderia, mas não dou conta. Tem que fazer um tratamento. Nunca sonhei tão alto assim. Os comentários de vocês são sempre os melhores. Normalmente é isso. Primeira coisa, a gente se paga. Exatamente isso, Thiago. Você recebe seu salário, você tem que se pagar. Você tem que tirar uma parcela desse salário que você vai economizar. Tem gente que não vai conseguir economizar os 833, isso é óbvio. Tá? Tem gente que vai economizar R$10. Professor, eu consegui economizar 10, tá ótimo. De 10 em 10, a galinha também é chugrão. Professor, eu não consigo economizar 833, mas eu consigo economizar 700. Aí você vai para o passo seguinte. Se você precisa de ter 833, mas você consegue economizar 700, aí você vai para o campo seguinte. Estudar como você pode, né? Que daí vai dar 700 vezes 36, vai dar 25.200. Para os 30 mil, igual a 30 menos 25.200, vai faltar 4.800. Então, você vai para o passo seguinte: quais as modalidades de investimento que podem me ajudar a conquistar esses R$4.800 que faltam? Não é a modalidade dessa nossa aula. Para quem quiser algumas dicas disso, bem poucas, mas alguns ensinamentos, poucos também, façam a disciplina de mercado de capitais daqui a um ano, tá? Porque próximo semestre eu não vou ofertar, a não ser que alguma das professoras que estão aqui ou outros colegas do curso almejem ofertar a disciplina. Então, assim, não consigo os 833, mas eu preciso de 30 mil daqui a 36 meses. Eu consigo só 700. Você vai ter que estudar além para buscar formas de economizar 4.800. Ou você economiza, ou você busca uma renda extra, ou você aprende o mercado financeiro. Então, você tem mais 3 opções. Economizar, aumentar, aí, como que eu vou economizar 4.800? Você vai olhar aqui, ó, nas suas despesas, olha no gráfico, qual é o campo das despesas que é o maior. Você vai olhar dentro daquela despesa, por exemplo, a alimentação, aqui está 34%. Eu vou lá na alimentação e vou ver o que tem na alimentação. Cadê minha alimentação? Aqui, ó. Alimentação, ó, tem iFood Delivery, por exemplo. Tenta cortar um pouco do iFood, cortar um pouco dos deliveries, né? Fazer mais alimentação em casa, congelar, para ver se você consegue enxugar um pouco essa parte do seu orçamento referente à alimentação. Então, para quem consome muito fora de casa, às vezes tem uma gordurinha ali que consegue enxugar e aumentar a economia. Vamos dizer outra aqui. Despesa financeira. Você vai olhar a sua despesa financeira, você está pagando muitos juros, né, de contas, você está pagando muitos juros de algum tipo de empréstimo que você fez. Então, verificar uma outra modalidade de empréstimo para tentar enxugar essa gordurinha desse gasto e aumentar a sua poupança, tá? Então, esse gráfico aqui em Excel é para você enxergar aonde você está gastando mais. E a partir dali, você olhar nos campos aqui dos quadradinhos e verificar onde que você tem essa gordurinha a mais de gastos para você enxugar ela, tentar enxugar ela e aumentar a sua poupança, tá? E aí, aqui, ó, eu estou colocando metas de economia e metas de realizadas. É importante nós termos metas enquanto economia e ter metas que nós vamos realizar dessa economia, tá? Aqui a meta de economia varia. O que eu digo normalmente é sonhem.
tenham sonhos, tenham desejos, queiram conquistar coisas diferentes, tenham ambições, nem que seja a sua ambição, às vezes a sua ambição para você é muito grande, e você pode falar assim, eu não vou comentar o meu desejo, porque senão a minha família vai achar engraçado, vai achar que é pequeno. Não existe sonhos pequenos, não existe desejos que são pequenos. Cada desejo, cada sonho faz parte da sua vida, da vida da sua família. E se para você concretizar ele, você precisa de recurso financeiro, você tem que pensar em quanto tempo você quer realizar esses sonhos. Por que é difícil, Bianca, Ana e os demais colocar, eu não anoto tudo? Por que muitas vezes é difícil as pessoas anotarem? Porque está faltando você ter aquele sonho, sabe? Que realmente te pegue, sabe? Aquele sonho que fala assim, nossa, eu quero muito isso, eu quero demais isso. Quando você tem esse sonho, você vai anotar, porque você sabe que cada centavo que você não anota, ele faz parte ele atrasa um pouco mais você realizar aquele sonho. Eu tenho um sonho muito grande que eu quero ir para a Olimpíada, uma Olimpíada fora do Brasil. Bom, quanto que você vai gastar? Então, cada centavo que você deixa de anotar, cada gordurinha do seu orçamento que você não consegue enxugar, você atrasa mais a realização desses sonhos. E a vida é uma só. E ela é curta. Então, quanto mais você atrasar a realização desses sonhos, mais difícil você vai conquistar a sua meta. Então, essa meta de economia e meta realizada, ela que está aqui, ela é uma forma de te indicar, de te lembrar que você tem uma meta. Qual é a meta? Aí depende de cada um. Educação financeira é quase uma mistura de finanças com... Quase não, uma mistura de finanças com a parte mais de psicologia comportamental. Por quê? Porque o seu comportamento em relação ao dinheiro importa. A forma de você conduzir esse comportamento importa. E é por isso que eu aqui no final eu coloquei gráfico GID e gráfico metas. Olha só. Já até mudou aqui meu gráfico metas. Eu mudei lá os valores, mudou aqui o gráfico. Eles já são automáticos também. Aqui no gráfico GID, ele tem aqui os campos receitas e despesas. Vou até colocar aqui em negrito, tá? Vou colocar uma corzinha aqui também, ó. Então, receitas e despesas, tá? Tá aqui até maio. Eu criei no início da aula a junho, tá? Então, tenho que vincular nos meses que estão faltando. Eu criei junho, vocês vão criar junho até dezembro. E aí, nessa parte de gráfico de gastos e despesas, na coluna receitas, no mês que você está olhando, você vai colocar igual. Se é receitas, você vai até a planilhinha de junho e vem aqui, ó, total, clica em total receitas. Junho. Aí você dá um enter, ele vai preencher. Despesas, igual, você vai lá em junho, vai clicar total de despesas no valor e ele vai preencher. Por que eu não fiz as demais? Para que vocês possam treinar e verificar que ela já vai preenchendo esses valores. Então, você tem que vincular. Na dúvida, quando você clicar na célula, aqui em cima vai aparecer o que você tem que fazer. Então, igual a junho, E3. O de cima, ó, igual a abril, E3. É basicamente, são as mesmas células, porque é a planilha é replicada, tá? E aí ela vai preencher. Aqui, gente, tem em azul as receitas, vermelho despesas, e aqui eu tenho um modelo linear, para você poder verificar se há mudanças ao longo dos meses. Então, uma coisa é você fazer análise mensal. No gráfico aqui, ó, de janeiro, por exemplo, eu vejo no mês quanto que eu gastei, tá? Quando eu olho esse gráfico final, eu vejo o meu ano, quanto que eu gastei ao longo do ano, quanto que foram as minhas despesas ao longo do ano. Por que isso é importante? Para você saber qual mês que você gasta mais. Se você é uma família,
o mês que você vai gastar mais, normalmente é o mês que você paga IPTU, mês que você paga IPVA, mês dos impostos ou material escolar. Então, você já sabe que aquele mês você vai gastar mais. Então, ao longo dos outros meses, você se planeja para esse gasto específico. Então, esse gráfico, ele vai mostrar essas despesas mensais. O último gráfico é o gráfico de metas, que aqui eu poderia até mudar, né? Em vez de gráfico de metas, colocar gráfico de sonhos. Por quê? Você só vai ter uma meta de economia se você tiver sonhos. Se você tiver sonho de conquistar algo novo, de você melhorar na profissão, de você ter uma renda melhor, de você fazer um curso, enfim, mudar de casa, mudar de cidade, comprar uma moto, um carro, pintar, enfim, comprar um periquito, papagaio, qualquer que seja os seus sonhos. Nós vivemos um sistema capitalista de produção, então, de um modo geral, os sonhos são pagos, né? Salvo algumas exceções que a gente pode realizar sonhos gratuitos, né? Por exemplo, dar um abraço naquele ente querido, que às vezes mora perto de você, mas por conta da pandemia você não conseguiu realizar esse sonho de ir até a casa dele. Agora, para a grande maioria dos sonhos, o valor é financeiro, o valor é pago, tá? Dependendo de onde vai, ele realmente não é de graça. Se eu vou, por exemplo, matar a minha vontade e dar um abraço na minha querida mãezinha, eu vou gastar com passagem aérea, porque ela está em outro estado. Mas quando é próximo, às vezes o sonho pode ser de graça, mas para a grande maioria realmente é pago. Então aqui, nesse de metas, vai ter as metas projetadas, e aqui eu coloquei saldo de poupança, mas sobra mensal. Por quê? Aqui no mês de janeiro, ó, mas o meu ficou negativo, ó. Eu tive aqui um saldo negativo, eu gastei, o gasto, ele não foi tão alto, foi de 1.751, mas eu tinha colocado uma meta de economia de R$200. Então, o meu saldo, que vai ser a diferença da receita, despesa, menos a poupança, ficou negativo aqui, porque 1.751 mais 200 dá 1.951, tá? E a minha renda foi 1.900. Eu vou arrancar R$50 aqui, só para ficar bonitinho, pronto. Aqui, vou tirar esses 10, porque livro 10 ninguém nem tem. Ó, sobrou R$9. Então, eu fiz uma economia de 200 e ainda, desses 1.900 da minha receita, eu gastei 1.691, economizei 200, tá? E ainda sobrou R$9 para um lanche, né? Um lanchinho simples, mas sobrou. Aqui nesse gráfico de metas, então, ó, tá 209, ó, porque é os R$200 da meta projetada, que eu de fato realizei, mais os R$9 da sobra. Então, ele vai mudando, ó, tá? Aqui no mês de fevereiro, ó, sobrou R$947. Então, ficou bem acima da sua meta. Por que que esse gráfico é importante? Quando você olha esse gráfico de metas, para quem nunca teve uma meta de economia, é importante para saber se aquela meta está muito abaixo ou está muito acima do que ele pode economizar. Então, olha, sobrou R$947 no mês de fevereiro. Eu posso aumentar a minha meta de economia e tornar a realização do meu sonho mais rápida. Ou criar um outro sonho, a vez de ter ter 2 sonhos, tá? Então, esse último gráfico de metas, ele vai te trazer essa evolução mês a mês e do ano todo, porque o ano todo você vai conseguir saber, olha, eu consegui realizar o meu sonho, a minha meta, eu ajustei de acordo com o meu orçamento e consegui fazer. Então, essa planilha aqui, eu acredito que ela fornece várias ferramentas. Desde ferramentas para controles mensais, ferramentas para você visualizar suas receitas e despesa, e ferramentas para você atingir as metas, os seus sonhos, aquilo que vocês desejam, tá? Então, a Bianca aqui compartilhou com vocês o link do formulário de presença e compartilhou também, Bianca, se depois você puder compartilhar também novamente ali o link da planilha para o pessoal que entrou depois. Acho que já é interessante. Para quem não preencheu ali a lista de presença, preenche a lista de presença. Vocês têm alguma pergunta? Curiosidade? Querem fazer comentários? Fique à vontade.
Um minuto. Professora, Oi, sim, Ellen. eu entrei atrasado. A senhora poderia me mostrar novamente como que faz para replicar a planilha nos meses, por Sim. gentileza? Sim. Ó, aqui, tá vendo que tem o maisinho aqui embaixo. Quando você passar o mouse, ó, tá vendo aqui, ó, meu mouse vem aqui embaixo, ó, vai aparecer nova planilha. Você vai clicar aqui em nova planilha. Aí, essa planilha, ela veio aqui depois do gráfico de metas. Você pode clicar nela e arrastar para onde você quer, ó. Quando eu arrasto, tá vendo que tem ali uma setinha preta para entrar entre junho e o gráfico GD? Eu solto, ela aparece ali, ó. Então, tá junho, eu vou criar julho. Clico com o botão direito do mouse, vou em renomear. E aí eu vou digitar julho. Opa. Pego aqui a planilha de junho. Aqui em cima eu seleciono todo. Nessa primeira célulazinha entre a coluna A e a linha 1, lá em cima, onde tem aquele mais branco, maiorzão, ó. Eu clico lá, ela vai selecionar toda a minha planilha. Aperto Ctrl C de copiar, venho aqui, a minha célula já está marcada aqui, ó, A1, Ctrl V, ela copiou a planilha inteira, tá? E aí, aqui no gráfico G e D, você vem aqui, julho, receitas, igual, vai lá em julho, coloca total de receitas. Despesas, julho, igual, vou na planilha de julho, total de despesas. E aí, ela vem para cá, tá? Como está sendo gravado esse mini curso, então, esses exemplos de replicação, de vincular uma célula na outra, né, das funcionalidades que tem, vão ficar disponíveis para vocês depois lá no canal do curso de Ciências Econômicas da UFR, tá? Então, tanto a planilha que está disponível para vocês, o mini curso está sendo gravado também vai ficar lá disponível, e aí vocês podem acessar no momento que vocês precisarem para revisitar aí esses conhecimentos, tá? Ah, Letícia! Isso aí. Nossa, lá não, hein? Vixe, faz tempo, hein? Mais alguma pergunta, gente? Tô tranquilo, prof. Tá tranquila? Tudo certo. Todo mundo tranquilo, então? Professora, agora é só colocar em prática. Agora tem que colocar em prática. Isso aí, Alisson. Eu espero, sinceramente, que o minicurso tenha servido para vocês observar a minha motivação, porque eu acho que a gente ganha muita coisa sendo motivada, a gente tem que ter vontade, não é todo dia, tá? Obviamente que tem dia que você vai estar mais triste, não quero anotar nada, mas por isso que é importante salvar esses cupomzinhos, né, das compras. Deixa ali, faz anotação uma vez por semana, né? Tem dia que a gente está bom, tem dia que a gente não está muito bem. Então, aproveita os dias que você está bem, está animado, para sonhar. O que eu quero comprar no final do ano? A gente está em julho, você está bem, sua família está bem, está todo mundo bem? Deu tudo certo esse ano para vocês? Está dando certo? Sonhar, ano que vem a gente já vai estar todo mundo vacinado, vamos fazer uma viagem em família, quanto que a gente vai precisar guardar? Nossa, esse ano foi muito bom para mim, eu consegui conquistar isso, esse ano não foi legal, mas eu quero melhorar para os próximos meses, aonde que eu tenho que melhorar? Então, ajusta o seu orçamento, começa a conhecer você, a conhecer os seus gastos e começa a anotar essas informações. Não tenha medo de falar de dinheiro. Falar de dinheiro é importante para a saúde mental. Então, fale de dinheiro. Eu ganho pouco. Não tem problema que você ganha pouco. Você ganha pouco hoje, mas você quer ganhar mais? O que você precisa fazer para você ganhar mais? Eu preciso estudar mais, eu preciso investir em cursos, eu preciso aprender mais. Tem cursos online, tem cursos institutos excelentes, com valores mais acessíveis. Será que eu consigo ganhar uma bolsa se eu tentar? Será que eu consigo um estágio? Será que eu consigo melhorar
dentro da profissão que eu já tenho, não é fácil. Nada é fácil. Mas você tem que buscar algo que te motive a continuar esse ajuste financeiro, seja por conta da sua família, seja por conta de filhos, seja por sua própria conta, por você, faça isso por você. Então, esse mini curso é para trabalhar. A ferramenta em si, ela é uma ferramenta, tá? Mas a utilização adequada dessa ferramenta ou de outras ferramentas vai depender da sua vontade. E é isso que eu queria passar para vocês nesse mini curso. Agradeço muito aí a Bianca, ao pessoal que fez o convite. Fiquei muito feliz aí com os nossos 50 participantes. E aí esse mini curso vai ficar disponível lá no canal do YouTube para vocês, tá bom? Professora, muito bom. Muito obrigado, viu? Imagina. Maravilhoso conteúdo. Professora, eu gostaria de agradecer no nosso grupo, no do professor Kelly, do professor Carlos, por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom o mini curso da senhora. Com certeza, grandes aprendizados para eu conseguir colocar em prática. E quem sabe a gente se encontra no próximo também, tá? Novamente, muito obrigada por ter aceitado o convite pelo mini curso. Imagina, estou à disposição.